Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. A palavra diz assim: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever e de repetir aquilo que eu já havia escrito, porque isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidados com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão somos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar em absolutamente nada. No passado, todas essas coisas valiam ainda muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem mais nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente ao meu Cristo e o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora, por meio da obediência à fé em Cristo, que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus. Um pouquinho antes, no versículo 1, no capítulo 18. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos, por isso estou alegre e vou continuar assim. Versículo 20, o meu grande desejo, a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. Versículo 21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu ainda continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. E para por aqui. Nós temos vindo de algumas semanas ministrando, e Deus tem falado algumas coisas muito claras ao nosso coração. Essa é a 3ª semana. E algo que tem me incomodado muito, como eu já disse em diversas vezes, e ainda repito mais uma vez, eu não sou missionário, eu não sou evangelista, nunca quis ser isso e acho que não sou. Não tenho vontade, não tenho capacidade, não é minha praia. No entanto, a gente tem vários trabalhos que nós fazemos, como a própria Paulista, como o culto no bar, como porta de balada, como tudo que a gente faz aí que Deus coloca para a gente faz como marmita. E eu tenho pensado muito sobre o que realmente é falar do amor de Cristo para uma pessoa. E pensando isso, eu tenho concluído algumas coisas que eu queria falar essa noite com você, que tem muito a ver com o que nós acabamos de ler sobre a vida do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que vemos, e que eu quero deixar clara, é que o Evangelho de Cristo, definitivamente, e cada vez mais eu me convenço disso, não é para qualquer um. Você pode falar, mas como não, pastor? Deus amou o mundo e morreu por todos. Sim, Ele morreu por todos. Mas sabe por que não é para qualquer um? Porque não é qualquer um que quer Cristo em sua vida. Por isso que não é para qualquer um. Porque querer Cristo em nossa vida é algo complicado. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que o Evangelho em si começou a se perder no meio do caminho. E começa se perdendo pela nossa própria evangelização. Eu disse isso na Paulista, sábado, agora, a última Paulista.
Eu quero repetir isso para a gente poder entrar no que eu creio que Deus vai falar muito conosco, que Deus falou muito comigo nisso. O nosso grande problema é tentar suavizar, é tentar mudar, é tentar corromper algo que não pode ser corrompido. E não interessa qual que é a nossa intenção em corromper isso. Eu estou dizendo a própria palavra. Como eu disse na Paulista, o nosso problema é não entender que quando Jesus chega no jovem rico, ele chega para o cara e fala, mano, você já é muito bom, você já é um cara muito melhor do que muito cara que vai achar que é crente o resto do mundo, história do mundo inteiro. Mas, no entanto, se você quiser mesmo que eu entre no teu coração, eu tenho que entrar em todas as áreas. E a verdade é, se você quer ter salvação, vende tudo e me siga. E o cara baixa a cabeça e fala, puxa, vai embora. E Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque essa tarde orando, já de algum tempo, mas essa tarde isso queimou muito no meu coração. O nosso grande problema é cultural, mesmo nascendo em um lar evangélico. Sabe por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, vamos pegar uma pessoa que aceitou Jesus no meio da vida aí, na adolescência, na juventude, na fase adulta, qualquer fase. Aceitou a Jesus. Nós que pregamos e conhecemos a palavra, a gente já é acostumado a pregar, e a palavra que a gente prega já é assim. E vê se não é exatamente o que nós falamos. Aceitar Jesus, quando a gente ainda fala isso, porque muita gente não fala, é morrer para o mundo. Não é o que a gente fala? Aceitar Jesus é deixar o mundo, é morrer para o mundo e agora viver para Ele. Eu cheguei na conclusão que aceitar Jesus não é morrer para o mundo. Aceitar Jesus é morrer para você, não é para o mundo. É para você mesmo que você tem que começar morrendo. E o mundo vai ser consequência da tua própria morte. E o problema é que quando a gente prega Jesus e fala assim, se alguém quer aceitar Jesus, nós pregamos, e na nossa forma de pregar a gente fala assim, a partir de hoje é tudo novo. A partir de hoje esquece tudo que ficou para trás, e agora Jesus vai reinar na sua vida, Jesus vai fazer, Jesus vai ser e tal, e a pessoa fica emocionada lá, e sei lá, abaixa a cabeça, repete uma oração e começa na igreja, você fala, legal, ganhei mais um. Mas tem um problema muito, muito sério, e tem sido o grande vácuo da nossa igreja moderna. É que não adianta a gente pregar Jesus, se a gente não pregar que junto com Jesus, vem uma cultura do reino de Deus que tem que ser estabelecida antes mesmo do próprio Jesus entrar na nossa vida. A gente tem que ter ciência do que é a cultura do reino de Deus estabelecida em nós. E você pode dizer, mas o que tem a ver com a cultura? Você vai entender. Eu fui pesquisar no dicionário o que quer dizer a palavra cultura, o dicionário normal que a gente lê. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, a crença, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade como um membro dela que ele é. E aí, o grande lance é que Jesus não se adequa à nossa cultura. E se nós tentarmos seguir Jesus com a cultura de mundo que nós aprendemos desde criança, nascendo ou não na igreja, nós vamos fraquejar e seremos uns caras frustrados dentro do evangelho. Eu sei que a minha linha de pregar normalmente agora já está falando um monte de coisa, já está dando porrada, gritando, mas eu quero que você entenda um pouco a lógica desse negócio. Você vai entender daqui a pouco onde eu vou chegar. Quando a gente pega uma criança, o que culturalmente, vamos falar do nosso país, mas eu acho que em todo lugar é assim, o que é a primeira coisa que a criança aprende? Quando a criança começa a falar, começa a brincar lá, a primeira coisa que a criança aprende é sonhar. A primeira coisa que o pai ensina para a criança é chegar nela e falar, olha filho, você pode ser um grande não sei o que lá. E aí o cara começa a olhar e falar, poxa, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um astronauta, eu quero ser não sei o que lá. E a gente aprende a sonhar. Toda criança sonha com alguma coisa quando crescer. Nem que queira ser que nem o pai dela lá, que é sei lá o que ele é, mas eu quero ser que nem meu pai, ele sonha em ter alguma coisa, ser alguma coisa. E aí quando a gente não entende que aceitar Jesus não é só deixar ele entrar na nossa vida, mas é começar a mudar os padrões da cultura que a gente aprendeu como cidadão brasileiro, a gente começa a ver que tem muita coisa errada.
Porque quando a gente aceita Jesus, todos os nossos sonhos têm que ser colocados aos pés dele, para que a partir de agora ele reine sobre nós. Só que a gente não entende isso muitas vezes. E aí o pior disso é que a gente aceita Jesus para que ele possa realizar o sonho que tem no nosso coração. E biblicamente falando, quando você realmente aceita Jesus, e quando nós vemos esses caras aqui, quando eles aceitaram Jesus, todos os sonhos, projetos, tudo que eles queriam ser, tudo que eles imaginavam, eles tiveram que deixar para lá e falar: a partir de agora, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem mais sonho, não tem mais expectativa. Segunda coisa que a gente aprende, e pior ainda, para no sonho ainda. Sabe para que a gente aprende a sonhar? A gente aprende a sonhar porque alguém fala para a gente que o legal do sonho é o sonho ser realizado. E tem um bônus na realização de um sonho: a evidência do lugar que nós vamos chegar. Por que todo moleque, ou boa parte de todo moleque quer ser jogador de futebol? Ele não quer ser jogador de futebol porque ele vai ter que acordar cedo, treinar, ralar. Não! Ele quer ser jogador de futebol porque ele olha para o jogador de futebol e fala: nossa, olha lá, o cara é famoso, o cara tem glória, o cara está em evidência. Então ele sonha para ter a recompensa da evidência desse sonho. E aí quando a gente vê a cultura do reino de Deus, não há evidência em nós, a evidência é Ele. Quem vai brilhar não somos nós, é Ele. E se a gente não entende isso, a gente aceita Jesus sonhando alguma coisa para que possa estar em evidência. E aí com o passar do tempo a gente começa a entender algumas coisas, começa a ficar crente. E talvez quando a gente começa a ficar crente, o negócio fica ainda um pouco pior. E fica um pouco pior, sabe por quê? Porque a gente começa a sonhar, a querer estar em evidência dentro da própria igreja, ministerialmente. A gente começa a dimensionar coisas, fala: poxa, eu quero tal, eu quero ser, eu quero fazer, e meu ministério, meu não sei o que lá. Velho, a cultura do reino nos diz que quando nós aceitamos Ele, a primeira coisa que tem que estar firme na nossa cabeça é que não há mais sonho, porque você não é mais nada, agora é Ele através de você. E eu tenho me perguntado muito qual que é a verdadeira eficácia da gente começar a pregar por aí sem começar por aqui. Sem começar a falar: bicho, quero te falar de Jesus. Mas escuta aqui, Jesus entrar na nossa vida não sobra vida não. Ele vai reinar em nós. Sabe por quê? Outra coisa que a gente aprende, que tudo que a gente vai fazer na vida, você é treinado para isso. Tudo que você faz na vida, você faz para poder ter alguma recompensa. Então desde pequeno você vai para uma escolinha sem querer ir, chorando, esperneando, aí você começa no maternal, você começa no pré, você começa na escolinha, e quando você começa na primeira, segunda série lá, você começa a estudar, sabendo que um dia você vai chegar no colegial, e aí você vai ter que fazer um cursinho, e aí se você não conseguir entrar numa boa faculdade, você vai fazer mais um pouco de cursinho, e aí você vai prestar uma faculdade, e depois que você prestar essa faculdade, você vai entrar nessa faculdade, e depois que você entrar nessa faculdade, você vai chegar em algum lugar, e aí nós começamos a sonhar, nós começamos a fazer, querendo a recompensa do que nós fazemos. A gente começa a fazer querendo o resultado disso. E se a gente aceita Jesus com isso na nossa cabeça, tudo que a gente for servir a Ele, a gente vai servir a Ele fazendo assim: eu vou fazer, eu vou lá, eu vou ser, porque Ele vai fazer isso. Não, Ele não tem que fazer nada. O Evangelho é completamente o caminho oposto. A gente aceita Jesus porque Ele já fez alguma coisa. A gente aceita Jesus porque Ele já morreu naquela cruz e nos deu salvação. A nossa pregação não é vem para Cristo, porque não, é vem para Cristo, porque Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz, e agora como forma de gratidão, nós nos daremos a Ele. Nós já temos a recompensa, nós só somos a consequência do negócio. Só que culturalmente a gente aprende que a gente tem que crescer, tem que sonhar, que a gente vai lutar, que a gente vai batalhar, que a gente vai fazer, porque a gente vai chegar onde a gente sonhou, e a gente vai estar, e seremos completos, satisfeitos e felizes. E a gente não entende que a verdadeira felicidade na vida de um homem é Cristo habitando completamente em seu ser e o dominando por completo. Ah, pastor, eu quero isso.
Até o final do culto eu vou te perguntar de novo se você quer realmente que Cristo domine o teu ser e se você está afim disso. Porque para que Ele possa entrar e dominar verdadeiramente o nosso ser, todo o nosso padrão de cultura que a gente aprendeu lá, que fala todo aquele complexo que inclui conhecimento, arte, crença, lei, moral, costumes, hábitos, aptidões adquiridos pelo homem, não somente como família, mas como também fazer parte de uma sociedade, como membro dela. Tudo isso que a gente aprende que já é impregnado em nós. E por isso que eu estou te dizendo, não interessa se você cresceu num berço evangélico ou não. Porque como brasileiro, a gente é formado para isso. E aí quando a gente chega a Cristo, a gente não entende que Cristo não vai somente entrar a partir de hoje e dominar a nossa vida. Cristo vai começar lá desde o começo e falar, cara, esquece, não há mais vida. Eu reino agora na tua vida. E Ele reinar, por isso que a gente vê a oração que está escrito aqui. Fala assim, cara, venha a nós o teu reino. Pai, venha a nós o teu reino. E sobre o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sempre achei essa frase mais ilógica do mundo. Porque se eu peço para ter um rei governando sobre a minha vida, se eu vou para um país que tem um rei e falo, olha, eu quero me submeter ao Senhor, eu quero que o Senhor seja meu rei. Eu já estou sabendo que eu estou na roça. Que se o rei quiser me matar, ele pode me matar. Se o rei quiser, eu já estou me submetendo e não tenho mais domínio nenhum. Mas aqui a gente vem falando, olha, venha a nós o teu reino. E ele enfatiza, com o teu reino sobre nós, que não seja mais a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade em nós. É 2 vezes se amarrar com Ele. A gente cresce aprendendo que tudo converge para nós, que nós somos o centro de tudo. E vê se não é exatamente isso. Toda família normal, tendo ou não condição, o pai chega e dá de tudo para aquele filho. Se o pai é muito rico, ele vai pagar a melhor escola, vai pagar o melhor curso. Se o pai não tem dinheiro, ele vai se esforçar para pelo menos dar a melhor comida que ele possa, a melhor roupa. A gente aprende a ser formado como nós sendo o centro do mundo, e o mundo está ao nosso redor para que a gente possa conquistar, e para que ele possa o quê? Nos servir. E cara, evangelho, a gente não é o centro de nada. Evangelho, ele é o centro de tudo. A gente é só mais uma pecinha no cantinho aqui que está falando, pelo amor de Deus, eu sou grato. Conta comigo para o que o Senhor quiser nessa terra. Mas eu não sou absolutamente nada. Eu sou só mais uma pecinha. A gente é criado, a gente é formado para ser um monstro. A gente é formado para ser completamente o avesso do que o Evangelho manda a gente ser. A nossa cultura nos forma para ser completamente longe daquilo que Deus tem para nós. A gente aprende desde pequeno que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar por ela. Não é assim? Você quer conquistar? Se a família não tem condições financeiras de pagar uma faculdade, você vai lá, você vai trabalhar, você vai ralar, você vai fazer, você vai estudar, você vai chegar, você vai conquistar. E a gente aprende que a gente tem que lutar para conquistar e ver o resultado do nosso trabalho. E aí aquele cara que todo dia acorda às 5 horas da manhã e trabalha até, 5 horas da tarde, tem que sair correndo para ir para a faculdade, não sei o que lá. Aquele cara que luta pra caramba, ele faz tudo isso para quê? Porque um dia ele para e fala, eu estou me ralando, eu estou me esforçando, mas eu verei a recompensa do meu trabalho. Daqui a pouco eu estou formado, daqui a pouco eu estou lá, daqui a pouco eu vou ter, e ele começa a sonhar e planejar tudo de novo. Cara, evangelho não é isso. Se a gente está dentro do evangelho, para quem estava aqui ontem no culto, lembra da história que eu contei? Se a gente está dentro do evangelho, para ver resultado do nosso trabalho, a gente não serve a Deus. Se o que me motiva a fazer alguma coisa é eu ver alguma coisa acontecendo através de mim, eu não quero agradar a Deus. Eu quero a glória disso para mim. Essas 3 semanas eu tenho dado esse mesmo exemplo. Se o que nos motiva a estar pregando, como nós pregamos no bar, é ver o bar cheio de gente, eu não estou fazendo para Deus. A gente perde a noção do mínimo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje. Na Bíblia fala que uma pessoa realmente salva e ganha para Deus, vale mais do que o mundo inteiro. E sabe por que vale mais do que o mundo inteiro?
Porque não é qualquer um que vai ser salvo, que vai entender essa palavra e viver da forma certa. Porque evangelho não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai pegar toda a base da sua vida, da sua estrutura, dar um chute e falar, cai por terra. A partir de agora, não. Porque, velho, isso dói. Isso machuca. Eu dei um exemplo ontem. Não vou ler a história dele, que é longa, mas eu dei um exemplo ontem de um pastor que estava numa igreja ministrando. E acabou um culto, um cara falou, deixa eu dar um testemunho, pastor. Ele falou, você tem 3 minutos. E ele chegou lá e falou, olha, eu quero dar um testemunho que eu aceitei a Jesus, porque eu estava num outro país andando na rua, e veio um carinha, veio um tiozinho, um velhinho, de cabelo branco, me deu um folhetinho e perguntou, você é salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E esse tiozinho virou as costas, saiu e foi embora. E depois disso, essa frase ficou na minha cabeça e ficou martelando. E o pastor ouviu aquele testemunho e falou, poxa, glória a Deus, legal. Deu uma semana, o pastor foi em outro lugar. E conversando com o pastor desse outro lugar, o pastor falou, olha, sabe como eu aceitei Jesus? Um dia eu fui numa cidade, um homenzinho assim, assado, veio e fez isso. E durante 3 anos, em quase todos os lugares que esse pastor ia, ele encontrava homens que estavam sobre 1000 capelões da marinha, homens que governavam um centro missionário com mais de 100 mil pessoas, e todos eles falavam, há 30 anos atrás, um homenzinho saiu na rua, me deu um folheto e falou, você é salvo, se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno, e virou as costas. Inclusive pastores falaram que foram abordados por ele, e que depois que foram abordados por esse cara, mesmo sendo pastores, aí aceitaram Jesus. E depois de 3 anos, esse cara começou a contabilizar mais ou menos quantas pessoas que ele encontrou que foi salvo através da vida desse cara. E o número bate mais, acho que de 150 mil pessoas. É um número absurdo, assim, que ele viu. E ele vai para essa cidade procurar esse homenzinho e fala, cadê esse cara? E quando ele encontra esse cara já está muito velho para morrer. E ele chega nesse cara e conta a história dele para ele. Fala, olha, eu não sei quem o senhor é. Eu não sei se o senhor sabe. Mas só eu contabilizei mais de 150 mil pessoas que foram para Cristo por causa do que você fez. E esse tiozinho começa a chorar. E fala, olha, durante 40 anos eu nunca vi ninguém aceitar Jesus pelo que eu fiz. Mas eu fiz durante 40 anos. Esse tiozinho entendeu o que era evangelho. Se esse tiozinho parasse e fosse ver o resultado de cada folheto que ele desse, sabe o que ele ia ter feito? Parado na primeira semana, porque não viu ninguém aceitar Jesus, não viu nada mudar. Mas a cabeça dele não estava em resultado, que é o que a gente aprende. A cabeça dele estava em servir. Eu não preciso ver, eu preciso fazer. Eu não preciso ver, eu preciso saber que eu agrado a Ele. Se eu tenho que ver alguma coisa, que a minha motivação é errada. Todos os grandes homens da história deram as suas vidas sem ver quase nada acontecendo. Cara, eu fico imaginando quanta surpresa que a gente vai ter no céu. Esse tiozinho calhou do pastor encontrar, e de no final da vida ir lá encontrar ele, ele começou a chorar, falando, durante 40 anos ninguém. E todo dia eu entregava pelo menos 10 folhetos e falava com 10 pessoas. O dia que eu estava doente eu não ia, mas o dia que eu ficava bom eu tirava atraso do dia que eu não fui. 40 anos, velho, fazendo um negócio sem ver nada. Isso é servir a Deus. Mas a gente não sabe mais perseverar. Sabe por quê? Porque a hora que a gente começa a não ver, a gente para e fala, não, tem que mudar a estratégia. Não está acontecendo, então vamos fazer outra coisa. Tenha certeza de onde Deus te quer, fazendo o que Ele quer de você. E é desse jeito que Ele vai poder operar em nós. Mas, velho, isso vai muito contra a nossa forma que a gente aprendeu de ser homem, de ser mulher. A gente aprendeu o que a gente tem que fazer para ter. No reino de Deus não, a gente é servo. A gente faz porque sabe que Ele está recebendo. E se meu Deus está recebendo, glória a Deus por isso, eu vou continuar fazendo. Vocês aqui são prova disso. Há 7 anos atrás, quando eu comecei a ministrar aqui, na minha cabeça eu imaginava, eu descobri isso um tempo depois, que quando o avião pousasse em Guarulhos, ia ter uma placa escrita assim, Corpus Revolution, bem-vindo a Guarulhos, com uma foto minha assim, ó, pregando. Eu descobri isso depois, assim, não pensava isso logicamente, mas depois eu vi que o que eu queria mesmo era isso. Nunca pensei isso de verdade assim, né, mas no fundo o que eu queria era isso. E aí chegou uma hora que eu falei, mano, dane-se, velho, tô aqui para isso. E aí eu comecei a pregar, e a galera que é mais velha aqui sabe, que eu comecei a falar, mano, nem que eu pregue para 8 negros aqui minha vida inteira, eu vou morrer pregando para 8 aqui, eu vou levar 8 para o céu comigo. E acabou. E vem isso aqui cheio hoje.
É muito louco. E a gente se alegra de ver. Mas se tivesse cheio isso aqui, ou se tivesse só com essa primeira banca aqui, a gente já está aqui sentado conversando. Eu não preciso ver resultado para fazer. E não é que às vezes a gente não fica doido, e não fica, às vezes a gente quer ver. Mas se a gente quer servir a Ele, não dá para chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero te servir, mas escuta aqui, eu quero te servir assim, minhas condições são. Você não tem condição não, mano. A condição é dele. E a pergunta é, aonde o Senhor me quer? A gente aprende que tudo se resume a nós. Tudo se resume a você. E aí, mais do que isso, a gente aprende que nós não podemos ser contrariados. E sabe o que acontece? Você começa a crescer. Se um moleque lá na tua escola começa a pegar no teu pé e te bater todo dia, te dar um croque na cabeça todo dia, você vai chegar na tua mãe e falar, mãe, estou cansado de apanhar. Talvez tua mãe fale, se vira. Mas o mais normal é que a mãe olhe e fale, não, peraí, você está cansado? Vai lá tentar conversar, não deu jeito, o que a mãe vai fazer? Fala, não, peraí, vamos resolver isso. A gente te muda de escola. E vai lá e te mudou de escola. E aí você aprendeu que toda vez que alguma coisa foi contra você, toda vez que alguma coisa veio contra você, que foi contra a tua forma natural, o mais fácil, mais rápido, o que é? Mudar toda a situação. A gente aprende isso. Aí a gente vai crescendo. Aí você começa a trabalhar. Aí o patrão lá é mala, tal, é chato pra caramba. Aí o que você faz? Você muda de emprego, você não aguenta aquele emprego, você não aguenta aquele patrão. Você é crente, mas você não aguenta o patrão, então eu vou mudar de emprego porque eu não aguento mais esse cara. Só que se a gente fosse crente de verdade, a gente saberia que toda autoridade sobre a nossa vida é constituída por Deus. E nada vem sobre nós que não passou pela mão dele ainda. Então se tem uma mala sobre a minha vida, é porque Deus está usando essa mala para lixar a mala aqui de baixo. É lixa comendo lixa. Mas o que a gente aprende a fazer? Fala, não, é mais fácil sair fora, vamos trocar de emprego. Se alguém fala alguma coisa que a gente gosta, vamos trocar não sei o que lá. Se a mulher que a gente casou não é bem o que a gente imaginou, vamos trocar de mulher. Vamos trocar, a gente vai trocando. A gente aprende a não ser contrariado. E agora traz isso para nós aqui como igreja. Será que a gente não tem feito a mesma coisa? Lutado contra o próprio Deus, por não se deixar ser trabalhado por Ele. E toda vez que alguma coisa dói mais em nós, a gente chuta tudo e fala, não aguento, vamos mudar de igreja. Não dá. Não, vou parar de ir para a igreja porque eu não estou mais sentindo alguma coisa. Vou parar porque não aconteceu o que eu esperei que fosse acontecer. Quem somos nós para determinar o que Ele faz ou não faz? Quem é o homem para virar para o seu Criador e falar, faça isso ou faça aquilo? Se nós crêssemos nessa palavra, nós saberíamos que todas as coisas que sobrevêm sobre nós irão cooperar juntamente para o nosso bem. Então, a hora que o negócio pegar, eu vou falar, Jesus, está pegando. O que o Senhor quer da minha vida com isso? Tudo que dói na tua vida, tudo que dói, tudo que é injusto. Sabe por que dói? Porque ainda está vivo. Sabe o que é cruz? É pegar isso que dói e falar, Pai, é meu direito, mas eu coloco para o Senhor. Isso é cruz. Cruz não é renúncia de pecado não, cabeção. Cruz é renúncia de direito. Daquilo que você fala, não, mas isso aqui pegou no meu orgulho. Não, mas isso aqui não é justo. Não existe injustiça para quem serve a Deus. Injustiça para quem serve a Deus é chance de cruz. Injustiça para quem serve a Deus é chance de falar, Pai, está aqui, doeu muito, mas está ali, é pelo Senhor que eu estou fazendo isso. Mas porque a gente aprende a não ser contrariado, a gente se levanta e sai fazendo o que bem quer. Eu vou voltar ainda nesse não ser contrariado, que o bicho vai pegar legal agora nele, mas eu vou só para o próximo ponto e volto. A gente aprende a ter senso de justiça terrena. Como assim, pastor? Você aprende o que é justo e o que é injusto. E é o que eu acabei de dizer. Se alguma coisa na tua lógica, na tua forma de pensar é injusto, fala, peraí, eu tenho que resolver. Sou crente, mas não sou trouxa, né? Deus não chamou trouxa, sou crente, mas não sou trouxa. Não, você é crente e trouxa.
para o mundo você é trouxa. Enquanto a gente não for trouxa para todo mundo, e a nossa justiça fala mais alto do que a justiça dele, ele não pode reinar. Quanto que a gente já viu de nego falar, pai, faz justiça? E se Deus fizesse justiça, a justiça de Deus não é unilateral, ela é bilateral. Se Deus te pesar na balança, quem você está pedindo para pesar do outro lado, será que realmente vai equilibrar? E você fala, lógico, porque ele... Para aí. Quem é crente aqui? É você ou é ele? Se o crente não sabe perdoar, você quer apontar o dedo para um ímpio e falar que ele tem que perdoar? Para quem você acha que pesa mais? É lógico que é para a gente. Porque é o nosso senso de justiça. Não, pai, faça, porque não é justo. O que não é justo? Cada vez que a gente acha que alguma coisa é injusta, a gente está falando que ele é injusto. Só que a gente se esquece porque a gente não aprendeu que a base do trono dele é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E nada sai do controle do nosso Deus. Sabe outra coisa que a gente aprende? Isso aí é a mais errada de todas. A gente aprende a não ter que obedecer. Ou, no melhor dos casos, a gente aprende uma obediência demorada. E o meu caso, na minha vida, eu sempre aprendi que eu tinha que obedecer. Meu pai e minha mãe falaram, era lei. Mas eu demorei muito para entender que tinha que ser na hora o negócio. E tomei muita surra na vida até aprender que era papo, fez. Mas se você não teve um pai e uma mãe que te pegou aqui, te trouxe aqui, solando tua orelha aqui, que nem fizeram comigo, a gente acha que obediência é relativa. Eu não obedeci meu pai, não obedeci minha mãe, deu tudo certo, estou aqui, fiz, cheguei, conquistei. E a gente leva Deus do mesmo jeito. Obediência com Deus é imediata. E se a gente não obedece de imediato, é porque a gente não entendeu o que é Deus ainda. E deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi na Bíblia Deus chegar em alguém e falar assim, Abraão, daqui 1 ano eu quero Isaac. Grave isso aí. Quando Deus chega e fala, eu quero Isaac, Abraão fala, então é para já, vamos embora Isaac, levanta. E sai andando. Toda vez que Deus pediu alguma coisa para alguém, Deus nunca pediu para a gente falar, então beleza, eu vou orar para saber se é de Deus. Eu vou orar para ter confirmação disso. Não, velho, obediência é imediata. Se Deus pediu, Deus se garante pelo que Ele está pedindo para você. E se você não faz, sabe por que é? Porque você não confia que Ele é Deus, soberano, que cuida, que faz e que zela. Se a gente não faz aquilo, a gente está falando, pai, assim ó, que é difícil. É difícil porque vai contra a nossa cultura, velho. Não vai só contra a nossa carne, contra o pecado, vai contra a cultura, vai contra o jeito que alguém te disse que você tem que viver. Por isso que é difícil, é muito mais difícil. Porque pega contra a nossa essência, pega contra o que nós somos. Obediência não imediata, meu irmão, é desobediência diante de Deus. Se Abraão parasse e virasse para Deus, espera aí. Pô, filho da promessa. Olha o tempo que demorou. Se Abraão fosse argumentar com Deus, Isaac não teria ido para onde foi. Mas na mesma hora, Abraão faz o quê? Fala, é para ir? E aí é outro grande problema. Você sabe reconhecer a voz de Deus na tua vida? De uma a outra. Ou você não sabe reconhecer a voz de Deus, é um problema sério. Ou você é burro. Porque se Deus falou, mano, Ele se garante pelo que Ele falou. E eu tentar bater boca com Ele e falar, peraí, mas aqui, eu estou falando, peraí, eu manjo mais que o Senhor pediu, mas assim, o Senhor não está vendo que eu tenho que... Você acha que Ele não está vendo alguma coisa? Você acha que alguma coisa é do controle dEle? A criatura querer falar para o Criador, você não está vendo, é burrice. Voltamos lá. Se a gente esbarrar em qualquer ponto desse, Deus não pode entrar e reinar absolutamente sobre a nossa vida. Porque a gente vai esbarrar na justiça, na desobediência, no nosso sonho, em querer estar em evidência, em querer não sei o que lá, não sei o que lá. E Deus não pode entrar e falar, você é meu. E a gente não pode virar e falar como o apóstolo Paulo disse, para mim o morrer é lucro, viver é Cristo, o Senhor é tudo. Ele tinha tudo para ser tudo, mas por amor a Ele, Ele deixou tudo e se deixou ser governado, guiado e dirigido por Ele.
lembra que eu falei de ser contrariado? Eu quero acabar explanando mais nesse ponto. Meu Deus, tem que correr. Acabar explanando mais nesse ponto. Eu estou para quê? Que o principal problema, um dos principais, assim, top 5 da nossa igreja moderna, é não saber não ser contrariado. É não saber ser contrariado e falar, beleza, Jesus, estou aqui. E aí vamos entender por quê. A doutrina inicial de Jesus da sua igreja deveria ser a mesma, até hoje. Aquele modelo de igreja dos apóstolos deveria ser o mesmo até hoje. Aquela igreja primitiva pré-Constantino deveria ser a mesma até hoje. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e a nossa igreja, a estrutura da igreja atual a qual você frequenta, não sei se aqui ou se em qualquer lugar do mundo, a estrutura da igreja evangélica atual mundial é corrompida. Ah, mas tá pegando pesado. Eu vou te mostrar por que é corrompida. Quando os apóstolos estão lá, Jesus morreu, os apóstolos estão fazendo, está toda hora, a igreja está andando bem. Os apóstolos morrem durante 200, 300 anos, a igreja continuou bem, perseguida, lutando, apanhando, morrendo em Coliseu, mas não negava Cristo, sabia o que queria com ele. Não era qualquer um que aceitava Jesus, mas aquele que aceitasse estava disposto a falar, Pai, a minha vida está aqui para o Senhor, eis-me aqui, vem, pode dominar. E o cara ia para a morte, o cara ia para onde fosse. O cara entregava a vida ciente de que ele não tinha mais vida. Mas aí o tempo começou a passar, Constantino vem, assume, e Constantino alivia boa parte da barra da igreja, e Constantino reforma a igreja, e faz uma igreja nova, e dessa igreja nova agora tudo pode, tudo é legal, todo mundo é aceito, você não precisa mais fazer nada, você não é mais perseguido, está tudo certo. E a igreja começa a crescer. Dessa igreja de Constantino, que a princípio era protestante, essa igreja se torna católica, que é a nossa igreja católica hoje. E essa igreja sai do trilho e começa a ir por um caminho completamente errado. E durante anos de trevas, essa igreja caminhou errado. Tinha uns homens ali que ainda eram firmes, mas eram muito poucos. A igreja como um todo foi completamente para o lado errado. Que é o que a gente vê hoje. Que colocou idolatria, colocou tudo errado lá dentro. Mas foi. Aí um dia um homem olhou isso, ficou indignado e falou, tem que mudar o negócio. E esse homem é Lutero. Esse cara se levanta e fala assim, vamos reformar o negócio. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Entenda o que eu vou te dizer. Deus sabe quanto eu sou imensamente grato por Lutero. Lutero foi o cara, foi o melhor de todos. Mas em Lutero tem um erro muito grave. Lutero olhou tudo que ele viu de errado e falou, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Fez as teses, peitou o Papa, deu a própria vida para isso, e meteu o peito lá e foi, reformou e fez, você só é crente hoje por causa dele. Mas tem um problema muito sério nisso. O próprio Lutero, lendo o Novo Testamento, foi contrariado por algumas passagens, por alguns livros. E o próprio Lutero, na formação de sua igreja, fala, isso aqui não é de Deus não, está na Bíblia, mas isso aqui eu não aceito não. E tirou alguns livros do Novo Testamento. Tirou algumas passagens, isso aqui não. Não, isso aí também não, porque se isso aqui for isso aqui vai bater com isso aqui não. E aí a base da igreja que você é hoje, é a base de Lutero. Pastor, está errado? A princípio foi errado, porque ele não implantou segundo toda a Bíblia. Ele implantou segundo a teologia dele. E aí vieram outros homens que começaram a reformar, e história de teologia, de coisas, não é isso que a gente vai entrar. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Desde Lutero, que foi o cara, que foi sensacional, que foi. Mas desde Lutero, o diabo já sabe trabalhar um negócio no nosso coração. Que é a não sujeição total à palavra do jeito que ela é. Desde Lutero, ele não se submeteu completamente, porque ele falou, não, isso aqui não, porque se eu pegar isso aqui vai esbarrar lá, e aí, tira isso aqui, a gente vai por aqui. Não foi na maldade, eu creio que não, mas ele tirou. Criou um caminho que ele seguisse que ia ser bom para ele. E a nossa igreja vem em cima disso. E eu acredito que tem que entender, velho, é que o que a gente faz hoje é exatamente isso. Por que tem bairros em São Paulo que existe mais igreja do que morador? Porque existia uma igreja lá. E alguém olhou e falou, não, esse pastor aí, não, isso aí não. Estou fora, vou abrir o meu ministério. Porque no meu ministério isso aqui é assim. Aí ele abriu. Aí outro cara olhou e falou, não, isso aí está errado, estou fora.
vou abrir o meu ministério, porque no meu ministério, isso aqui é assim. E cada um vai abrindo a sua igreja de acordo com o caminho que é mais fácil para se seguir. De acordo com a visão que cada um tem. E eu tenho que te dizer uma coisa. Biblicamente, historicamente, não existe visão na igreja. A visão é a Bíblia. A igreja tradicional não tinha um monte de convergência. Tinha uma igreja lá, uma cá, uma outra lá, tinha. Por causa de distância, de localidade, tinha. Mas todas convergiam para o mesmo caminho. Não era cada um assim, eu vou seguir Jesus, mas na minha é isso. Não, vou Jesus, mas na minha é isso. Não, vou abrir uma igreja. Esses dias um cara me disse isso. Vou abrir uma igreja, porque senão meus filhos vão para outra igreja e não vão ficar na que eu estou. Então, para ter meus filhos na minha igreja, eu vou abrir uma igreja. Para eles poderem fazer o que eles querem. E abrir uma igreja. Não é o que a gente vê hoje. E aí a nossa base de igreja é essa, a nossa base de cristianismo é essa. Toda vez que Deus vem sobre nós e que nos pega, nós não nos submetemos a Ele. E aí a gente não está abrindo uma nova igreja. Nós estamos criando a nossa própria religião. Só que o problema disso é que na nossa própria religião Deus não nos aceita. Na nossa própria religião somos errados. Na nossa própria religião estamos acusados. E até quando nós vamos permitir isso? Eu tenho dito isso direto. Olha o tanto de movimento jovem que tem alastrado pelo Brasil. O movimento jovem é um cabeção que não concordou com o pastor. Falou, não, vou sair da igreja, vou abrir o Jesus vem na terra aqui, o Jesus do da terra, sei lá, qualquer coisa aqui. E aí começa um negócio. E aí é bonito falar assim, não prego placa de igreja. Ah, não mesmo, prega a placa do inferno, porque Deus constituiu igreja. E é sobre a igreja que o diabo não tem poder. Sobre qualquer outra coisa ele entra. E alastrou isso, por quê? Porque não há sujeição ao que Deus coloca sobre nós. Toda vez que alguma coisa vem sobre nós, é muito mais fácil, não, eu não aceito, e vou fazer do meu jeito, e começar alguma coisa nova. Porque culturalmente a gente aprendeu que é assim que vive. Se a gente aprender que para aceitar Jesus, a gente tem que aceitar a doutrina que vem com ele, velho, o negócio pega muito. Imagina que alguém chegue em mim agora e fale, pastor, eu quero ir para a China fazer missões. Um lá do DN chega lá e fala para mim, pastor, vou para a China. Quero comprar uma passagem amanhã e vou para a China. Eu falo, não vai não. Sabe por que não vai não? Porque você vai tomar na cabeça chegar na China agora. Na China você não veste como você veste no Brasil. Você não come como você come no Brasil. Você não anda, você não acorda. É tudo diferente. Como é que eu quero adentrar a um lugar novo se eu não entendo a cultura desse lugar novo e as implicações que eu vou ter nesse lugar novo? Como é que a gente quer Jesus se a gente não entende a implicação da cultura do reino dele na nossa vida? O que é Jesus em nós? É a implantação do reino dele em nós e através de nós. Ontem, quando a gente chegou do culto, alguns do DN lá quiseram assistir um filme. Eu já tinha assistido esse filme acho que umas 2 vezes na vida, uma eu dormi, outra eu assisti inteira e foi indiferente para mim. E ontem eu falei, não, vou assistir de novo, mas dessa vez eu vou assistir, prestar atenção, assim. Eu já tinha lido a história do filme num livro, então, por isso que eu não levei muito a sério. Mas quando eu li também não levei muito a sério. Mas ontem esse filme me fez reconverter. Esse filme diz respeito a uma mulher que morava com a sua irmã e seu pai na Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial. E aí está aquele quebra-pau todo lá, de judeu sendo preso, judeu sendo pego, judeu levado para campo de concentração, e essa mulher era cristã. E quando eles começam a ver aquele negócio todo acontecendo, eles começam a ficar incomodados com isso, falando, como que eu posso ser cristão sentado aqui, se eu sei que o povo judeu está indo para o holocausto lá, está sendo levado, sabe Deus para onde fazer sei lá o quê, e eu vou ficar parado aqui, eu não posso. E eles chegam, alguns caras lá que já coordenavam esse movimento, e falam assim, a gente quer abrir a nossa casa para abrigar judeu escondido, para eles ficarem até que eles possam daqui sair para outro país e não morrer. E eles começam a fazer isso. E é interessante que no filme, quando ela começa a fazer isso, tem um pastor na casa dela no dia. E esse pastor vira para ela e fala, olha, peraí, você tem noção do que você está fazendo? Na Bíblia manda a gente obedecer a lei do homem. Se o homem quer matar judeu lá, o problema é do homem, a gente tem que obedecer a lei do homem. E aí o pai dessa mulher, desse filme, fala assim, a gente tem que obedecer a lei do homem, desde que a lei do homem não infira na lei de Deus. Eu não posso ser conivente com isso. E eu vou abrigar esses caras aqui.
pastor fala, mas você pode perder a sua família. Ele fala, não interessa o que vai acontecer, eu não posso ser conivente com o que eu estou vendo. E aí vem uma outra série, uma outra seleção ali para saberem se elas podem ser ou não. E os caras chegam nela e falam, olha, você não pode fazer isso por emoção. Isso é sério, vai ter gente aqui, a polícia pode vir aqui. Se pegarem isso daqui, vocês vão junto com eles. E não sei o que lá. E ela começa a falar, como que eu posso ser cristã? E permitir que aconteça o que está acontecendo. Não dá. Eu quero. E aí eles começam a receber muitos judeus ali, durante algumas semanas dá certo e tal. Até que um dia, um policial nazista chama essa mulher e fala para ela assim, olha, eu já sei do que você está fazendo. E aí a mulher toma um susto, assim, tenta desconversar, fala, já sei, mas eu não sou contra não. Eu concordo. Leve esse nome aqui para um conhecido seu lá, que esse aqui é um cara, que ele é um empresário, ele se faz de judeu, para entrar na sua casa para descobrir, quando ele entra, por cada judeu que está lá, ele ganha 75, sei lá o que lá. E ele ganha dinheiro assim, destruindo isso. E para não acontecer na tua casa, leve esse nome para não sei quem lá, que você vai resolver o problema. E ela olha e fala assim, o que vai acontecer se eu levar esse nome aqui? Vão matar ele, não vão? E o cara fala, vão. Ela fala assim, então, por mais que ele possa me matar, eu tenho que colocar ele nas mãos de Deus, não na mão de homem. E devolve o papel para ele. Passa algumas semanas, quem é o cara que fala do esconderijo deles e deda eles? Esse policial, esse empresário. E aí, ela é levada presa, o pai é levado preso e a irmã é levada presa. E mais alguns da família dela. Nenhum judeu foi pego, eles conseguiram esconder os judeus na hora. E o pai dela já era bem idoso, quando ele está chegando ali, alguém vira para ele, um dos guardas fala, olha, se você desistir agora e falar que não vai mais fazer isso, a gente solta vocês. E ele fala assim, o negócio é o seguinte, isso é muito louco, a convicção que existe no coração desses caras. Se você quiser me soltar, você me solte. Mas se bater um judeu na minha porta, ele vai entrar. Porque isso é errado. E o cara fala, então você vai para lá. E joga eles tudo, começa lá numa prisão, e eles vão parar no campo de concentração. O pai dela morre logo nos primeiros dias, porque era muito idoso. E ela começa numa prisãozinha, uma celazinha, fica alguns meses ali, até que ela é levada para um campo de concentração, para trabalhar que nem qualquer judeu trabalhava, e aquilo lá que a gente sabe que aconteceu no nazismo. E essa mulher passa quase um ano dentro do campo de concentração. Ela era a primeira mulher que conseguiu licença para trabalhar com relógio na Holanda inteira. Eles eram uma família boa, sucedida, e de repente aquela família cristã boa está num campo de concentração. E é muito fácil olhar e falar, cadê Deus nisso? Cadê o propósito nisso? E aí, durante alguns momentos no filme, você não vê ela questionando, e o filme é baseado na biografia dela, mas você vê que ela está meio assim, né? Mas ela não questiona. E a irmã dela sempre lá pregando, apanhando e pregando, e falando do amor de Jesus. E às vezes elas davam umas bugadas, perguntavam, mas se Jesus é tão bom, por que você está aqui? Às vezes ela dava umas bugadas e falava, não cabe a mim saber, cabe a mim saber que Ele é meu Deus, e se Ele me quer aqui, eu estou aqui para fazer alguma coisa. Isso acontece no filme. A irmã dela, que era mais crente, assim, que era mais legal, morre no campo de concentração, de tanta tortura que teve. E ela consegue sair, já tinha uma certa idade, consegue sair. E aí depois que ela sai, já com uma certa idade, ela prega em 66 países, evangelizando até morrer com 90 e poucos. E aí num dos livros dela conta que em um dos países que ela estava pregando, falando sobre o que aconteceu, sobre perdão, quando ela está em cima do púlpito pregando, ela acaba o culto, um dos maiores torturadores daquele ano que ela ficou ali, está na igreja e tinha aceitado Jesus. E o cara chega nela e fala assim, você me perdoa? E no livro fala que ela bugou na hora. Que ela ficou algum tempo com a mão para baixo. Não. Ele não. Ele não. Mas ela fala, e aí eu descobri o que é a graça e o amor de Jesus quando eu consegui apertar a mão dele e abraçar ele. Sabe o que eu estou te contando essa história? Você acha mesmo que existia um propósito? Lógico que existia, mas um chamado para ele parar no campo de concentração? Eu não creio. Existiu uma consciência do que é evangelho, de falar, eu não posso ser conivente, e eu vou entregar a minha vida por ele. Se todo cristão que houvesse naquela época falasse, a gente vai para o campo de concentração, não tinha campo de concentração, Hitler ia ter feito outra coisa. Mas porque é muito mais fácil assim, não. É meu chamado pregar dentro? Nunca. E quem vai cuidar aqui fora? Quando no começo do filme ainda está o pastor lá, o pastor fala assim, se eu for preso, quem vai cuidar das ovelhas na igreja? Vai ficar sem pastor, eu não posso ir preso. Onde está o nosso coração? Está em Deus de verdade?
Falta um dia a menos para você dar conta da tua vida. Falta um dia a menos para você dar conta de tudo que você fez em vida. E não vai adiantar chegar lá e falar, pai, se Deus, eu fiz isso. Deus vai virar e falar, então, mas o que você poderia ter feito se eu tivesse realmente entrado no teu coração, era isso. Chega desse evangelho onde a gente dita as regras. Chega desse evangelho onde a gente vira para ele e fala, para mim é mais fácil assim, para mim é não sei o que lá. Chega desse evangelho, velho. Eu falei aqui ontem do jovem rico. Sabe qual que é a primeira pergunta que o jovem rico faz para Jesus? É chegar a Jesus e falar, Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, para ir para o céu? Eu não pergunto o que ele tem que fazer para agradar, para ser rico. Não, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Será que a gente se pergunta e se preocupa com a nossa salvação ainda? Ou será que a nossa salvação já entrou assim? É lógico que eu sou salvo. Estou anos na igreja, agora eu estou seguindo a minha vida, estou fazendo, mas é lógico que eu sou salvo. Será que a gente é salvo? O próprio Jesus, olhando para o jovem rico, não teve do que acusar ele. Jesus falou, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não adultere, não respeite seu pai e sua mãe. E ele falou, eu já faço. Se fosse mentira, o próprio Jesus ia falar, mentiroso. Está errado, você não faz isso. Não, o próprio Jesus não conseguiu acusar o cara. O cara era muito mais crente do que a gente. Mas ele se preocupava com a salvação dele ainda. Não era assim, beleza, aceitei Jesus, estou salvo, e agora vamos curtir a vida. O que mais que tem? Não, velho. Enquanto você estiver vivo, batalhe por ela. Porque salvação não é qualquer coisa não, mano. E o mais interessante disso é que esse cara não matava, não roubava, não adulterava, não mentia, não fazia tudo certinho lá. Não por medo da consequência de um pecado, mas porque ele queria agradar a Deus. Ele chega a Jesus falando, o que eu tenho que fazer para estar no céu? Eu quero estar no céu. Eu não estou fazendo isso só para, não, eu quero saber o que mais que eu tenho que fazer. E Jesus fala, se você quer ser perfeito, vende tudo e me siga. E o cara vira as costas e fala, então, não dá. E Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu quero que você entenda uma coisa. Como eu falei, mais da metade disso aqui eu nunca vi, não sei nem quem você é. E você pode nunca mais pisar aqui. Mas saiba que infelizmente e provavelmente o caminho que você tem seguido de evangelho não é de salvação, mas é de glória para o teu próprio eu. É de busca para você mesmo, não é para ele. Se você nunca mais voltar aqui, a gente vai ficar triste. Mas eu vou ficar feliz que a minha parte eu fiz. E que um dia você vai dar conta do que você não fez a partir de hoje na tua vida. Feche os teus olhos. Dá para continuar barateando? Dá para continuar levando Deus de qualquer jeito? Sabe o que mudou? Foi um bando de nego revoltado que foi saindo e criando suas próprias doutrinas, denominações, e a gente foi aprendendo a ser assim, selecionando o que a gente obedece ou não obedece. Isso que mudou. Mas a origem dessa palavra é a mesma. Será que a gente vive o motivo do propósito de Deus para nós? Ou será que a gente cumpre uma religião? A história do jovem rico tem me feito chapar muito. Eu já preguei pelo menos 7 vezes seguidas sobre essa história. Mas eu nunca tinha prestado atenção que o grande problema dele não era uma vida, era salvação. E que ele fazia muito mais do que a gente faz. E Jesus não tem mínimo receio de falar, nunca mais vou ver o cara. A verdade é, se você não vender tudo, se eu não for Senhor em tudo na tua vida, eu não sou Senhor em nada. E tudo que você faz não adianta de nada. Deus não precisa da tua bondade. Deus não precisa da tua bondade. Deus quer o teu coração. Pastor, mas isso é muito difícil. É muito difícil. Pastor, mas é quase impossível. Enquanto a nossa carne estiver viva, é impossível. Mas a hora que culturalmente a gente se deixar ser transformado por Deus, e cada ponto desse que eu falei for jogado por terra, a gente fala, pá, bom, cansei. Cansei de lutar. Cansei. Aí Deus pode se levantar e falar, você cansou? Então agora deixa que eu vou fazer na tua vida. Até quando a gente vai lutar com Deus?
você vai dar conta da tua vida. Você vai dar conta da tua vida. Tenha certeza que a tua vida é agradável a Ele. Chega do evangelho que massageia o nosso ego. Chega de um evangelho onde a gente pode fazer tudo. Existe um caminho e uma palavra, e longe dela estamos em pecado, rebelião contra Deus. Tem culto que é muito mais fácil de ir, que eu saio feliz lá de dentro. Vai, não tem problema nenhum. Eu não quero que você saia feliz daqui de dentro. Hoje uma pessoa chegou em mim e falou, desde o culto de ontem eu estou perturbado. Eu falei, glória a Deus. Que continue perturbada mesmo e Deus consiga trabalhar aí dentro. Eu não quero que você saia daqui feliz. Eu quero que você saia daqui pensando, será que você é salvo? Será que Ele reina sobre a tua vida? Será que a tua obra demonstra que você vive para Ele? Ou a nossa obra demonstra que a gente tem feito para nós mesmos? Pastor, mas é a minha vida então. Entregar a vida para Jesus é não ter mais vida. Mas até que nível isso é? Há um nível extremo disso. Eu estava ministrando com o pessoal no sítio essa semana. Eu falei para eles, mano, presta atenção numa coisa. A gente passa às vezes meses, anos orando assim, Pai, eu quero saber a tua vontade para mim. Você já sabe a vontade dele para a tua vida. Você já sabe a vontade dele. O problema é que a gente não quer cumprir a vontade dele. Então a gente fica, Pai, eu quero saber, Pai, eu quero... Chega, velho, chega. A gente precisa de uma geração que se levante e fala, não quero mais. Pai, eu me entrego a Ti. Qual é a lógica de Deus permitir parar no campo de concentração? Eu não sei a lógica. Mas eu sei que ali dentro ela pode salvar algumas pessoas, então para isso valeu. O valor da nossa vida é cumprir o propósito que Ele tem para nós. Cara, chega de olhar para Ele e falar assim, Jesus, eu tracei isso aqui. Nisso aqui, o Senhor pode fazer o que quiser. Mas eu já tenho isso aqui, eu já tenho a matéria-prima para o Senhor poder usar. Isso aqui, Ele não precisa da tua matéria-prima. Ele precisa do teu coração na mão dele de verdade. Chega de baratear. Chega de barganhar. Chega de achar que Ele aceita. Pastor, mas a palavra dura. É dura, mano. É dura, eu sei que é. Começa sendo para mim. Desde ontem de madrugada, eu passei a madrugada chorando, orando por causa disso, Jesus. Toda a minha expectativa de vida é errada. Eu nasci na igreja. Mas eu aprendi que eu tinha que conquistar, que eu tinha que ser, que eu tinha que fazer, que eu ia acontecer. Não é nada disso, eu não sou nada. O Senhor tem que ser tudo em mim. Se não for para fluir através de mim, não tem para que eu fazer mais nada. Se não for para o Senhor fluir através da minha vida não tem sentido nenhum. Se a gente não entender que longe dele não há vida, a gente vai continuar vivendo desse jeito. Longe de Cristo não há vida. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Eu comecei falando que aceitar Jesus não é morrer para o mundo, mas é morrer para você. E espero que você tenha entendido por que é morrer para você. Porque para o mundo vai ser consequência depois que você morrer para você. O mundo só é mundo porque ele domina o teu coração. Mas se você morrer aqui dentro para ele, o mundo passa a não ter mais sentido algum. O próprio apóstolo Paulo não tinha sonho? Tinha. Não tinha desejo? Tinha. Não tinha expectativa? Tinha. Mas a partir de um dia que ele falou, Pai, hoje eu quero. Eu cansei. Ele entregou a vida dele para o Senhor. E através disso, Deus mudou o caminho dele radicalmente. Aqueles caras que ele ia matar, passou a ser os caras que perseguiam para matar ele. Mas é contra a minha lógica, é contra a nossa lógica. A nossa cultura é errada, a nossa forma é errada. Para de brigar com Deus, e obedece logo. Para de brigar com Ele, submete logo.
Vai ser mais fácil se for logo e vai ser mais fácil do que a gente tentar argumentar, tentar fazer. Você já viu criança no mercado que a mãe fala, não é para fazer isso, a criança chega e fala, mas eu quero, não é, eu quero, não quero, e faz birra. A gente aprende que é assim que ganha as coisas na vida. E no mundo inteiro a gente pode conseguir ganhar o mundo inteiro fazendo birra. Mas Deus a gente não ganha na birra. Deus a gente não ganha na birra. Deus a gente não ganha no nosso braço. Deus a gente não ganha no nosso jeito. Deus a gente só ganha falando, Pai, eu quero o teu propósito, Pai. Eu estou cansado de viver, eu estou cansado de lutar, sem ter um sentido para a minha vida. O que me dá sentido é eu fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Isso é o que me dá sentido de vida. Uma das características da igreja primitiva era crer que Jesus estava voltando. Jesus não foi embora e falou daqui 2000 anos, ele foi embora e falou, estou vindo. Porque aí os caras iam correr atrás sabendo que ele estava voltando. Se Jesus falasse daqui 2000 anos, cada um ia ter voltado à sua vida normal. E se a gente não tem expectativa nele, eu quero que você entenda isso. Talvez você fale assim, mas eu não amo a Cristo. A minha verdade é, eu não amo a Cristo a ponto de fazer o que você está falando. Se for essa a tua verdade, da hora. Eu falo, não tem problema nenhum, tem todo problema, mas pelo menos é a verdade. Legal. Então não começa por amor a Ele, começa por temor a Ele. Jesus Cristo está voltando. E se nós não estivermos da forma certa, a gente não é aceito por Ele. Ah, mas eu estava tentando conquistar, fazer. Está errado. Se Jesus entrou na nossa vida, Ele tem que conquistar, Ele tem que fazer. Cara, evangelho é isso. Dói demais. Essa madrugada eu passei algumas horas, algum tempo acordado, perturbado com essa palavra. Vim para cá hoje, fiquei boa parte da tarde trancado dentro da igreja falando Jesus não. Mas nessa área, Jesus, mas nessa área, Jesus, mas nessa área. Eu nem vi muito mensagem, eu estou falando do que Deus falou para mim. E no final do dia eu falei, Jesus, mas se é assim que o Senhor quer, eu confio no Senhor nessa área. Pode entrar e faz o que o Senhor quiser fazer. Eu não vou de acordo com a minha lógica, com o que eu aprendi. Eu vou de acordo com o que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Porque o Senhor está voltando. E o Senhor precisa me encontrar do jeito certo. Somos defensores da noiva? Somos. Somos reformadores? Somos. Mas eu não vou reformar e não vou defender nada se a minha vida não começar a ser reformada primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que pôr a minha casa em ordem. E eu quero que você coloque a tua essa noite. Fique de pé.